Rogério, alegria ter você aqui, tudo bem? Obrigado, Mauro. Alegria minha, viu? Parabéns aí pelo trabalho aí do Fórum mais uma vez. É CPI do golpe, viu? É, CPI do golpe. CPI do golpe, não é de 8 de janeiro, não, porque eles estão dizendo que o problema foi só 8 de janeiro. E nós estamos dizendo que foi a tentativa de golpe. Então, vamos já ir acostumando a chamar de CPI do golpe. Isso foi ontem na reunião inicial que nós fizemos da Federação dos Deputados e Senadores, né, que vão participar da CPMI, nós vamos acostumar a chamar de CPI do golpe. Eu acho que ela nos dá uma visão mais estratégica do que temos que fazer lá, né, que eu já comentei com você. Eu acho que é realmente ver que isso faz parte de um período histórico que se inicia desde a campanha de Bolsonaro até o dia 8 de janeiro, onde, neste processo todo, eles procuraram sempre golpear a democracia no Brasil. Então, estamos lá junto. Agora, coloca aí no programa hoje também mais uma investigação criminal, viu, Mauro? Tacla Duran vem aí mesmo. Pois é, eu soube que ele falou contigo, né? Falou e já está solicitando lá da Justiça do Paraná, do Eduardo Apio, o juiz, né, para que ele possa ter as condições para vir ao Brasil e, evidentemente, não sofrer represália e não ser preso, como quis aquele outro juiz que está querendo dar a interpretação equivocada da decisão do Supremo. Então, nós estamos tomando as medidas jurídicas para que ele possa vir fazer os depoimentos na Justiça e na Câmara, ele quer ir à Câmara, e trazer as provas, viu? Trazer ali o pagamento que ele fez lá no escritório da Rosângela Moro, intermediado pelo Dallagnol, para pagar propina para fugir da prisão que a Lava Jato estava colocando a ele. Então, a denúncia é gravíssima e ele disse que vai trazer os documentos. Isso que você conversou. Bom, gente, estou aqui em Brasília, o Rogério também. Hoje, você está em Brasília ainda hoje? Tá, né? Estou em Brasília. E a gente está toda hora se cruzando ali nos corredores do Congresso. Bom, Rogério, por sinal, gente, se tem alguém elegante naquele Congresso, é Rogério Corrêa, né? Que o sua estica ali seus ternos e tal, uma figura muito elegante, tanto no vestir quanto na maneira como se relaciona com as pessoas, né? Sem agressão, sem nada, mas muito firme. Essa questão do Tacla Duran, você está tendo um papel fundamental, foi sua iniciativa, né, aprovar na Comissão de Serviço Público a convocação dele, que, olha, o Deltan que tinha bloqueado. Lembra? O ex-deputado, a gente aprendeu aqui com o Rogério Fernandes, ainda deputado, mas logo mais ex-deputado Deltan, que tinha bloqueado a convocação do Tacla Duran, apavorado com o que pode vir. E o que você está dizendo é que ele vai trazer provas do esquema de corrupção e pressão para as delações premiadas, é isso? É isso. Inclusive, o que ele tem dito é que ele pagou, eles exigiram dele, para não ser preso, 5 milhões. E ele chegou a pagar, no escritório da Rosângela Moro, 613 mil. E é isso que ele vai trazer também, demonstrando que havia, sim, extorsão. E se negou depois a fazer o pagamento, né? Que eles exigiam, o restante do pagamento. Então, ele vai trazer isso para mostrar que havia todo esse procedimento de extorsão. E tem muito mais, tem advogados que eram contactados com a Lava Jato apenas para fazer isso. Então, advogados das tais delações premiadas tinham que pagar a eles propinas para fazer as delações premiadas, culpar os outros, colocar gente na cadeia e depois as penas, né, eram diminuídas ou aumentadas conforme o pagamento que se fazia Lava Jato. Imagina. Então, além de toda perseguição política, havia por trás também corrupção. Então, é muito grave, né? Então, Deltan Dallagnol foi cassado e provavelmente o Moro será também. E essa Lava Jato se desmoraliza de vez. Acho que é uma etapa no Brasil que precisa ser passada a limpo, e que foi todo um processo de perseguição política a adversários. Portanto, as instituições de justiça, principalmente o judiciário,
no caso do Paraná, e depois, quando foi enfrentado no Supremo tardiamente, mas que mudou o cenário político brasileiro e possibilitou, além de falência de empresas, da entrega do Brasil a setores do capital financeiro, submissão da Petrobras aos interesses dos Estados Unidos, além disso tudo da questão econômica, também no sentido político, né, permitiu a ascensão do bolsonarismo e da extrema-direita. Por isso, Mauro, não é de se estranhar que ontem, na despedida, aquela tragicomédia da despedida do Dallagnol, estava lá toda a ultradireita, bolsonarista, inclusive, lembrando que tiveram lá um atrito entre Bolsonaro e Moro, que foi demitido pelo Bolsonaro, disse que o Bolsonaro estava influenciando a Polícia Federal, ele armava ali para cima do próprio Bolsonaro, querendo ser alternativa ao Bolsonaro. Mas agora se juntaram de novo, porque Sim. é o espectro ideológico da ultradireita. Estavam Sim. todos lá, ao lado de Dallagnol, de Moro e etc., fazendo alvoroço, dizendo que Dallagnol estava injustiçado. Mas, na verdade, aquela foto mostra o temor deles, porque o que aconteceu com o Dallagnol vai acontecer com os outros. E nós temos que dar segurança ao Tacla Duran para vir aqui. É isso que eu estou tratando. Hoje vou ficar em Brasília, inclusive, para isso. Olha aí que foto mais enigmática, né? Está lá atrás o Eduardo Bolsonaro, que foi acusado pelo Moro e pelo Dallagnol de ter feito interferência na Polícia Federal e prejudicar o Moro. Mas estão lá juntinhos. É a ultradireita no Brasil. E eles, então, estão unidos. Ou seja, todo o processo da Lava Jato foi para alavancar a ultradireita no Brasil. Hoje não tem dúvida, a unidade deles no parlamento demonstra exatamente isso. Era a Lava Jato um instrumento político de perseguição à esquerda, centro-esquerda, e notadamente ao presidente Lula, que foi preso por eles injustamente, hoje inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, e o próprio Supremo Tribunal Federal ficou, na época, amarrado à ditadura jurídica da Lava Jato lá no Paraná, né? Como é que armaram isso? É um negócio impressionante. A gente estava conversando aqui agora com a Liana Cirillis e o Fernando Fernandes e comentando exatamente isso. De fato, o Brasil ainda não virou por completo a página da Lava Jato. Não dá para relaxar. O lavajatismo está aí, foi derrotado, mas não foi liquidado. Eles a todo momento estão tentando ressuscitar. Então, a vida do Tacla, e aí o valor da tua iniciativa, né, Rogério, é essa, é de entender que a luta ainda não acabou. Né? A luta contra o lavajatismo ainda não acabou e não foi tudo revelado ainda. Não foi tudo revelado. Exatamente. Então, nós estamos cuidando muito da vinda dele. É preciso ter garantias, né, da justiça para que ele venha e possa prestar o depoimento que a Lava Jato sempre negou a ele. Ele fala dessa denúncia há muito tempo. Ele solicitou ser ouvido pela Lava Jato e o Moro, que era juiz que fazia aquilo que combinado com o Dallagnol, não permitiu que ele fizesse a denúncia. Quando ele falou que tinha denúncia, e envolve o Zuccolotto, né, que é aquele advogado amicíssimo do Moro, padrinho de casamento dele, e envolve a Conja, porque a Conja, no escritório dela, com o Ars, né, aquele outro advogado, é quem recebia também parcela do dinheiro da propina. E quem fazia intermediação disso tudo era Dallagnol e outros que estavam na Lava Jato, outros procuradores. Então, isso tudo precisa de passar limpo. Eu acho que o Tacla vai ser fundamental, porque ele tem documentos e se dispôs a falar. Aliás, tem vários outros que deram depoimento na Lava Jato sobre coação. Fala-se até em tortura, né? Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes fala nisso, que houve até métodos de tortura para que eles pudessem confessar aquilo que esses meninos da Lava Jato queriam. Então, foi um período trágico, viu? Uma desmoralização do processo judiciário brasileiro que requer reforma. Por que os órgãos de análise da justiça nunca funcionaram para puni-los? Quando o Dallagnol ia ser punido, ele pediu demissão do Ministério Público
que iniciou-se um processo de revisão dos crimes que ele cometeu e ele seria punido. Aí ele fugiu do Ministério Público, pediu demissão para não sofrer as sanções, que poderia servir de expulsão do Ministério Público, e se candidatou para, no parlamento, utilizar o parlamento como peça, né, de fuga dos malfeitos que fez, usando a imunidade parlamentar que ele sempre tinha combatido. Então, eles fugiram para o parlamento. É isso que aconteceu. Moro e Dallagnol são fugitivos dentro do parlamento do crime que cometeram. Ganharam com isso projeção em setores da ultradireita e foram para lá. Então, o que o PT entrou no Paraná, né, o PT nacional, para pedir a cassação do mandato do Dallagnol, foi exatamente o artigo da ficha suja, que foi o ministro Dino quem incluiu na ficha suja, na época, um artigo onde também aqueles que na justiça fugissem de condenação também seriam ficha suja. Foi aí que Dallagnol foi apanhado. Ele, então, na ficha suja que ele tanto defendeu contra os políticos, foi incluído também que quem fizesse isso na justiça Sim. também seria ficha suja. E, com isso, ele foi cassado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, no Paraná, as coisas são tão arrumadas que também o TRE lá o absorveu. Claro. Então, agora nós, no Paraná, já estamos livres do TRF, né? Que fazia tudo que eles queriam. Hoje você tem um juiz, Eduardo Apio, que está fazendo um trabalho sério e investigando, de fato, os procedimentos que aconteceram. Então, o Tacla Duran vai ser muito importante. Estou trabalhando a vinda dele. Fiquei hoje em Brasília, inclusive, para ver aspectos disso. Depois te passa aí nos bastidores, Mauro. Vamos, quero saber, sim. Quero saber. E, olha, vamos lembrar que logo chega a vez do Moro no TSE. Então, esse depoimento do Tacla Duran provavelmente não interferirá nos autos do processo, mas no clima político para o processo contra o Moro no âmbito do TSE, com certeza terá grande influência. E aí, um dos desesperos, me parece ser do Dallagnol, é o seguinte, ele não vai poder estar, né? Eles, claro que contavam com a ideia de tentar intimidar o Tacla Duran durante o depoimento com a presença do Dallagnol, que é um sujeito, ele é muito agressivo mesmo. Já não vai estar. Acho que essa é uma das dores do Dallagnol. Ele não estará na escuta, na audiência do Tacla Duran. Quem vai estar, não sei se vai estar, ou quem pode estar, é a Conja, a Rosângela Moro. Mas aí vamos combinar, né, Rogério? Sem nenhuma agressão, ofensa, ela é muito fraquinha, né? Acho que a possibilidade dela confrontar o Tacla ali é praticamente zero. Nem sei se ela vai aparecer, né? Porque ele com os documentos, a comprovação, porque se ela não tivesse culpa no cartório, mais Dallagnol e Moro, como disse o ministro Gilmar Mendes, eles já teriam apresentado as contas do escritório dela, demonstrando que não houve depósito nenhum do Tacla Duran. E o assunto provavelmente já teria esfriado muito, porque o Tacla Duran teria que mostrar o recibo para continuar a falar o que tem falado e fazer as denúncias. Mas ela nunca apresenta nada. Eles apenas tentam dizer que o Tacla Duran não tem caráter, não tem isso, não tem aquilo. Ou seja, atacam a figura dele, mas não mostram nada que possa contradizer o que ele tem dito. Então, isso os coloca também muito na defensiva. Agora, nós precisamos cuidar também, além da vinda dele juridicamente segura, também das condições para que ele venha e não corra risco, né? Porque essa turma ela é capaz de tudo. Para quem tentou dar um golpe no Brasil, usando daquela violência que usaram, quebrando o Congresso Nacional, Supremo e etc., hoje a gente vai sabendo nos bastidores e vai sendo revelado pela imprensa tudo que eles fizeram para dar esse golpe, que foram questões terríveis, né? Tudo isso, agora vindo à tona, a gente sabe que eles são violentos. Então tem que cuidar também da segurança para que o Tacla Duran venha da Espanha com segurança e retorne com segurança para não sofrer algum tipo de atentado aqui dessa ultradireita. Eles são capazes de tudo para tentar esconder o que fizeram no passado.
É um risco realmente. E aí vai ter que acionar a Polícia Federal, vai ter que garantir a vida do Tacla Duran na chegada aqui. Porque, se ele trouxer as provas que ele está dizendo que tem, não sobra um. A coisa vai ficar muito feia. Se ele trouxer as provas que ele diz que tem, a coisa vai ficar muito feia para a gangue da Lava Jato. Muito feia. E vamos lembrar, né? O Dallagnol deixa de ter foro privilegiado. É claro que deixar de ter foro privilegiado, no caso deles, não é coisa ruim necessariamente, porque quando ele deixa de ter foro privilegiado, o processo começa lá no Paraná, onde eles têm controle da justiça ali do Paraná. Mas a coisa vai andar e vai andar rápido. Vai andar rápido. Então, Rogério, fundamental essa tua presença aí. E aí são os dois temas, né? O lavajatismo e o golpismo. Você está imerso, está com os pés nas duas canoas, como um titular da bancada da Federação PT, PS, PCdoB, PV na CPMI. São 3 titulares da Câmara das Deputadas e Deputados da Federação na CPI. Você, o Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e a Jandira Fegali, do PCdoB. Os suplentes são o Carlos Veras, do PT de Pernambuco, a delegada Adriana Corse, do PT de Goiás, e o Ariel Machado, do PV do Paraná. Até ontem, Rogério, não tinham se dedicado ainda os nomes da Federação do Senado. Já tem esses nomes? Titulares são o Rogério Carvalho, que esteve ontem conosco, lá na reunião que já fizemos, preparatória, né? Já da CPMI do golpe, e o Contarato, do Espírito Santo. Na suplência, o Randolph, nosso líder, né, do governo no Congresso, e a senadora Augusta, lá do Ceará. São os nossos suplentes, a senadora e o Randolph. Então, é uma senadora, acho que é a suplente do Camilo, né? Que exatamente. Assumiu. Isso, lá do Ceará. Foi deputada também estadual, já participou do CPI lá. Muito simpática, esteve lá com a gente ontem. Então, é um time para julgar pesado mesmo. Nós fizemos uma primeira reunião preparatória ontem e já estamos vendo as estratégias a serem usadas. A estratégia política geral é demonstrar que o que existiu no fatídico de 8 de janeiro não foi apenas um ato onde pessoas foram lá fazer uma manifestação ou uma festa, não. O que ali foi o resultado de um processo golpista. E isso é importante enquanto estratégia, porque vai nos dar também condições de fazer uma aliança ampla dentro da CPMI com todos os setores democráticos e partidos que se opõem a essa ideia golpista que prevaleceu no interior da ultradireita. Então, o relatório tem que ser a síntese, né, de quem foram os responsáveis e mandantes de todo esse procedimento. E o principal mandante foi o Jair Bolsonaro. Ele foi o principal, seria o principal beneficiado e foi o mandante desse processo todo, claro, junto com outros generais. Nós vamos olhar, já conversamos disso, né? O Heleno, Braga Neto e outras figuras que estarão aí tendo que se explicar. Mas é óbvio que foi um processo de golpe. Desde a campanha do Bolsonaro para a primeira eleição, vamos lembrar do filho dele, que vai estar lá, do Eduardo Bolsonaro, que já avisava que ia fechar o Supremo com um soldado, um jipe, um cabo, um jipe, 2 soldados. Vamos saber direitinho quem ia fechar o Congresso. E de lá para cá, até 8 de janeiro, o que eles planejaram foi golpe, né? Então, é isso que nós vamos procurar demonstrar num processo histórico. Não pode haver negacionismo histórico na CPI. Dizer, não, apaga tudo que aconteceu e vamos ver só o dia 8, como se tivesse sido um evento espontâneo. Não é verdade, né? Os fatos históricos condizem com outra coisa. Então, isso é o essencial que nós vamos trabalhar dentro da CPMI. Aí vamos escutar quem tem que ser escutado. Eu acho que ela é uma comissão parlamentar de inquérito importante, porque ela fica para a história. Ela vai demonstrar realmente os acontecimentos históricos acontecidos e o risco
que o Brasil correu com a ascensão da ultradireita e do bolsonarismo, ligando com o assunto anterior, que veio desde as ações da Lava Jato. Ó, primeira decisão importante, então, da bancada PT, PCdoB, PV na CPMI do 8 de janeiro. Não, não é CPMI do 8 de janeiro, não. É CPMI ou CPI, como a gente gosta, é mais popular, CPI do golpe. Essa é a primeira decisão. Segundo, Rogério, pergunta, foi definido já na reunião de ontem à noite alguma estratégia? Te pergunto. Convocação de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Vão ser convocados, mas a ideia aí é convocar logo no começo, convocar mais atrás. Aí tem o coronel Cid Barbosa, tem os generais que você mencionou. Esse tipo de estratégia vocês já começaram a traçar? Vamos aprofundar isso na semana que vem. Já trocamos algumas conversas sobre isso, mas é claro, essa estratégia precisa ser feita também com mais, vamos dizer, mais silenciosamente, mais Sim. entre nós, para não dizer aos adversários. Mas é óbvio que Bolsonaro, uma hora, vai ter que ser ouvido. Ele, com certeza, será ouvido. E acho eu que também não trocamos essa discussão ainda, mas eu disse ontem que dentro da CPMI cabe também a fuga que o Bolsonaro fez. Faz parte da ideia deles do golpe. Bolsonaro saiu daqui, não deu posse ao Lula e foi para o exterior esperar e planejar de lá os elementos fatídicos do golpe, né? Hoje tem uma notícia que incluía até a prisão do Lula, né? Parece que estava no processo. Vamos conferir isso, mas recebi uma notícia hoje que nas falas lá entre eles, num dos telefones, se falava até na prisão do Lula. Então, havia ali a tentativa de golpe. Nós vimos aqueles outros áudios, onde o tal do Major Ailton combinava com o Mauro Cid como é que seria o golpe, quantos homens iriam marchar sobre Brasília armados, né? 1.500 homens, tem tudo isso. Então, a fuga faz parte. Se a fuga faz parte, tem que entrar para dentro da CPI do golpe também o cartão de vacina falsificado e as joias, né, que estavam ali como reserva econômica, que eles queriam, algumas guardadas no sítio do Piquet e outras que eles tentaram resgatar, que eram joias caríssimas, para poder sustentar a clã Bolsonaro lá no alto exílio que eles fizeram para a intentona golpista. Então, tudo isso terá que ir, no meu entendimento, para dentro da CPI do golpe. Ontem à tarde, Rogério, ontem, no meio da tarde, finalmente chegou-se ao quórum mínimo para instalar a CPI do golpe, né? Porque precisa de um número mínimo, precisava ter no mínimo 17 titulares. Ontem se ultrapassou esse número. Faltam ainda as indicações dos dois blocos no Senado, né? O MDB ainda não indicou os membros dele na Câmara. União Brasil indicou. O PP não indicou, está dizendo que tem um jogo ali também, né? Os partidos escondendo suas indicações, deixando para o final. Tem estratégia até para indicar os membros. Mas atingiu-se o quórum. O deputado, está aqui, até vamos falar disso depois, o deputado Arthur Maia disse que conversou com o Pacheco ontem e que a instalação da CPI do golpe acontecerá na terça que vem. Já está confirmado ou não? Não tive confirmação ainda, mas é provável sim que já na semana que vem se instale. Não sei se na terça, quarta-feira, mas é possível. Como nós temos a votação também do arcabouço fiscal na terça... Terça ou quarta, o arcabouço? O arcabouço acho que ficou na terça. Vamos confirmar. Tá bom. Tá. Então, com isso, nós provavelmente fazemos a instalação na quarta-feira. Na terça vamos estar todos ocupados com a questão do arcabouço. Perfeito. Mas entre terça e quarta-feira, semana que vem, com certeza... Vai ser instalada. Vai ser instalada. Aí a dinâmica, né, Rogério? A gente acompanhou todo mundo, o país inteiro acompanhou a CPI da Covid. Algumas questões. As sessões serão, em geral, de manhã, não é isso? Para exatamente não coincidir com as sessões. Se eu entendi, muda a dinâmica do Congresso, né? A CPI fica de manhã, com isso, as sessões das comissões regulares
são empurradas para tarde, e também as sessões do plenário, a não ser em situações excepcionais. Então, nós vamos ter a CPI acontecendo nas manhãs. Você imagina que as sessões acontecerão no Senado ou na Câmara? Porque é uma CPMI, onde você acha que vai rolar? Bem, deve ser sim no Senado, né? Porque sendo CPMI, provavelmente será no Senado. Agora, as comissões, muitas vão continuar acontecendo na parte da manhã mesmo, porque são muitas comissões, não tem condições de fazer alteração, pelo menos na Câmara. Acho que não terão alterações nos horários das comissões. O plenário já são à tarde, por isso a CPMI funcionando de manhã facilita para a gente os trabalhos. Mas nada impede também que possam existir sessões à tarde durante o período do plenário. Então, isso tudo terá que ser ainda combinado dentro da própria CPI do golpe. E também a questão da indicação do presidente relator, que nós ainda vamos fazer agora durante essa semana e início de semana que vem, as articulações para ver se chegamos no entendimento do presidente relator. Tem que ser um presidente e um relator, no meu entendimento, que tenham esta visão de que nós vivemos sobre a égide e a tentativa de um golpe. Isso é muito importante. Não pode ser alguém que vá tentar passar pano para a tentativa golpista, dizendo que foi apenas um evento de uma simples manifestação que terminou em quebradeira. Isso é essencial para a gente. Tem que ter esse entendimento, na minha opinião, do presidente e do relator. A gente vai ter uma disputa muito acirrada na CPI do golpe. A gente está vendo, né? Basta ver as comissões na Câmara e no Senado para ver o nível de agressividade que já está instalado ali entre os golpistas, a extrema-direita, e as forças democráticas. Então vai ser muito brigada a CPI. E vai ter a disputa já desde o nome, né? Como é que a CPMI será conhecida? CPI do 8 de janeiro ou CPI do golpe? Essa já vai ser a primeira disputa. Parece-me que a disputa também pela presidência e relatoria já vai ser outra queda de braço para marcar a CPI. Eu estava comentando aqui do deputado Arthur Maia, indicado pela União Brasil. Ele foi cogitado para ser o presidente ou o relator, não se sabe ainda se vai ser quem vai ser, né? Se deputado vai ser presidente ou relator e o senador o inverso. O nome dele ficou fora de cogitação porque apareceram as evidências da ligação dele com o bolsonarismo e uma entrevista dele na Jovem Pan, basicamente com a narrativa bolsonarista sobre o 8 de janeiro, mas aparentemente ontem o União Brasil, em articulação com o Lira, voltaram a colocar o nome dele em cima da mesa para ser ou presidente ou relator. Vai ser uma queda de braço já também, né? Nós vamos tratar disso agora, Mauro. Foi das questões que nós vimos ontem para entrar já em discussão sobre esse nome, as características, qual que seria melhor, na nossa opinião, se ficaria para a Câmara ou para o Senado, né? A questão da presidência, outra relatoria. Vamos fazer essa análise. Eu, na conversa que tive com Arthur Maia, rapidamente, nós fomos membros juntos na PEC da 32 da reforma administrativa, ele foi o presidente. Ele tinha uma posição favorável à PEC 32, mas conduziu os trabalhos de forma democrática. Eu tinha uma posição extremamente contrária à PEC 32, nós conseguimos, no final das contas, embora ela fosse aprovada na comissão, ela ficou suspensa e eles não conseguiram voto suficiente para aprová-la. Então, a PEC está lá na Câmara, repousando, e tomara que fique por lá e não seja aprovada. Mas ele teve uma relação democrática. E ele tem uma opinião firme de que, de fato, houve ali um procedimento de tentativa de golpe. Então, vamos ver também, vamos fazer essas tratativas para ver aí essa questão da presidência e da relatoria. Agora, acho muito pouco provável que eles consigam impor uma narrativa desse tipo, né? Desconsiderando todo o processo histórico e fazendo negacionismo da história. Então, acho que a narrativa deles é muito fraca. Por isso, Mauro, o que você colocou no início é verdade. O que eles vão fazer muito é tentar tumultuar o trabalho da CPI. Então, se você ter alguém na presidência, seja firme, que saiba conduzir, que ao invés de ficar fazendo cortina de fumaça para evitar a investigação,
queira fazer, de fato, a investigação do golpe. E aí não tem jeito, tem que escutar Mauro Cid, tem que escutar Major Ailton, tem que escutar muita gente que agora, recentemente, nós ouvimos aí falando nos celulares, né, nos WhatsApp, nitidamente com áudios golpistas. Então, vai ser uma CPI que a gente espera que passe a limpo esse período golpista que nós tivemos na história. Não, vai ter arruaço. O fascismo é crucialmente arruaceiro, é o que a gente tem visto, né? Então, nós vamos ter um cercadinho da ultradireita na CPI, é isso que eles vão tentar fazer. Então, parece que o desafio para as forças democráticas é duplo, né? Por um lado, enfrentar a arruaça, não se deixar intimidar. O Flávio Dino tem sido bom professor disso, não é? Ontem o Haddad também, achei que foi muito bem naquela confrontação com esse deputado fascista, o Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, e acho que esse espírito aguerrido vai ser fundamental. Mas, ao mesmo tempo, não pode virar um ringue de boxe, né? Então, você tem que combinar essa assertividade, essa confrontação, com manter minimamente a condição parlamentar, né? O presidente, nesse caso, vai ser chave ali, né? A escolha do presidente, né? Exatamente. Não pode deixar com que eles tumultuem o ambiente e evite a investigação, que eu acho que é o que lhes restam, viu? Porque a narrativa é muito fraca. Encerrar, Rogério, queria encerrar com uma questão que eu sei que é muito cara a você e é cara às forças democráticas, à história do PT e da esquerda brasileira, que é a questão do MST. Dois superchats aqui do Carlos Augusto de Bonis Cruz e o MST. CPI instalada, presidente, relator os piores possíveis, de fato, o Ricardo Salles e o tal do Coronel Zucco, dois fascistas e inimigos, né, que já explicitamente querem matar, né, líderes do MST. Como agiremos? Vão atacar o governo e tumultuar. Na CPI do MST já estão providenciando os casos de todos os líderes assassinados e processos parados. Valmir Assunção ontem, que é o deputado federal da Bahia, uma liderança histórica do MST, está indicado para a bancada do PT na CPI, já começou a confrontá-los, a Gleisi está na bancada também. Agora, um cenário diferente ali, né? Ampla maioria da extrema-direita e dos ruralistas lá, né, Rogério? Vai ser uma luta em outras condições diferentes da CPI do golpe, né? Exato. Ali tem uma ampla maioria do agronegócio, a unidade com a ultradireita toda. Então, eles fizeram... Você viu que não quiseram nem fazer composição entre relatoria e presidência e vice-presidência. Colocou tudo deles. Então, o que eles pretendem ali é criminalizar o MST e os movimentos sociais. A nossa estratégia vai ser, em primeiro lugar, demonstrar que o que eles apresentam são dados falsos, porque o MST hoje é um grupo organizado democraticamente, instituído com estatuto, com democracia, e que age dentro da Constituição brasileira, que diz que a terra tem função social e, portanto, não pode ser utilizada para que latifundiários e empresas agrícolas evitem que as pessoas tenham terra para plantar e que expulsem do campo as famílias, especialmente agricultores familiares. Então, a luta pela reforma agrária é uma luta democrática. E a produção a partir da agricultura familiar é essencial para o alimento do povo brasileiro, inclusive sem veneno. E o MST faz parte disso. É arroz orgânico, que virou um exemplo na América Latina, o maior produtor MST, várias cooperativas, fez uma feira maravilhosa agora, trazendo produtos do Brasil inteiro, que alimentam o nosso povo. Então, é uma organização democrática que trabalha, né, dentro da legislação, mas trabalha com lutas populares para garantir seus direitos. Isso é um direito constitucional. Então, o que eles querem é criminalizar, colocar na defensiva os que fazem luta no Brasil. Então, nós vamos ter que ser aguerridos lá dentro e levar também tudo isso que o MST tem para a população brasileira saber o quão importante é esse movimento. É impressionante. Onde tem assentamento de reforma agrária constituído, os municípios têm alimento mais barato, a relação com a cidade é geralmente muito boa. Então, isso que eles fabricam aí na grande imprensa contra o MST, esses preconceitos, são preconceitos colocados aí
pelos latifundiários, por essas empresas agrícolas que desrespeitam, né? E que fazem também grilagem no campo. Tem que mostrar isso. O agronegócio fazendo grilagem, devastando florestas. Então, vai ser também um centro de disputa importante que nós temos que fazer, uma CPI que não tem pé nem cabeça. Eu chamaria a CPI do agronegócio. Na verdade, é isso que devia ser essa comissão parlamentar de inquérito. Eu vi um trecho das manifestações do deputado Valmir Assunção, lá do PT da Bahia. Ele falou isso mesmo. Quem invade são vocês, ele falou. Vocês que invadem a terra pública e são grileiros e se apropriam da terra pública do Brasil. É isso que nós vamos discutir aqui. Eu acho que é bem nessa linha do que você falou, realmente bem importante essa sua pontuação. Bom, Rogério, eu sei que essa agenda hoje está corridíssima aqui em Brasília. Vou te telefonar, já fica combinado depois, para a gente comentar um pouco mais aí o andamento dessa convocação do Tacla Duran e da CPI do golpe. Obrigado demais, tua presença vai ser chave no processo da CPI, Rogério, vai ser chave. Ok, Mauro, estamos aí na luta, viu? Agora não vamos esquecer também os bons feitos do governo, né? Porque muitas vezes o que eles querem também é embaçar o governo. Ontem, por exemplo, a questão do fim da PPI na Petrobras foi um golaço, né? Ou seja, diminuímos o preço do gás, também da gasolina, do diesel. A Petrobras não vai ter mais esse preço dolarizado, com isso a condição de controle inflacionário é maior, e isso impõe baixar a taxa de juros, fazer o Brasil crescer, gerar emprego, renda, colocar os programas sociais em andamento. Bolsa Família, já estamos pagando R$150 por criança. Enfim, é tocar o Brasil para frente. É isso que o governo Lula está fazendo, e por isso, nas pesquisas, já deu uma subida enorme, né? O que vem apavorando essa turma da ultradireita, que quer abafar também aquilo que o governo vai produzir de bom para o povo brasileiro. Então, vamos ficar atentos nas duas pontas. Combater o fascismo, fazendo a contraposição ao golpismo e autoritarismo deles, mas, ao mesmo tempo, continuando a governar e melhorar a vida do povo brasileiro. É para isso que nós fazemos política. Então, um abraço, Mauro. Parabéns aí. Obrigado, Rogério. Um abração. Boa caminhada aqui em Brasília hoje. Sempre na luta. Valeu. Valeu.